Olá, muito bom dia para você. 10 horas em ponto em Brasília. Começa agora o Jornal Câmara hoje desta quarta-feira, 12 de março, com as notícias em destaque no Congresso Nacional. Quem não pagar pensão alimentícia no Brasil vai continuar indo para a cadeia. O plenário da Câmara aprovou a emenda da deputada Alice Portugal ao novo Código de Processo Civil e reincluiu no texto o regime fechado de prisão para o devedor de pensão. O relator do Código de Processo Civil, deputado Paulo Teixeira, previa regime semiaberto, mas a pedido da bancada feminina mudou de opinião e defendeu a aprovação da emenda. Quem tem mais informações sobre a votação do CPC é a repórter Carolina Nogueira. Ela está no Salão Verde da Câmara. Bom dia, Carolina. Bom dia, Adriana. Com a aprovação da emenda, fica mantido o prazo de 3 dias para que o devedor de pensão alimentícia regularize a situação. E fica também mantido o regime a prisão em regime fechado, como acontece atualmente, afastando a ideia original do CPC, como você avisou, Adriana, de prever um regime semiaberto para o devedor de pensão alimentícia. De acordo com o texto original do CPC, que foi afastado com essa emenda, o regime fechado seria aplicado apenas em caso de reincidência. E, caso não fosse possível separar o devedor de pensão alimentícia dos presos comuns, seria previsto inclusive a prisão domiciliar. A gente vai conversar sobre esse assunto com o deputado Fábio Tradi, que foi presidente da comissão especial que tratou do CPC. Deputado, isso foi uma vitória da bancada feminina? E outra pergunta que eu coloco, esse acordo só foi possível com a garantia de que o devedor de pensão alimentícia não fique junto com os presos comuns. Pode haver aí uma brecha para que o juiz lance mão do regime semiaberto, caso não seja possível separar os presos? Bom dia. Vitória indiscutivelmente da bancada feminina, da força política da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Embora quantitativamente seja minoritária, é uma bancada extremamente qualificada, combativa e competente política e tecnicamente, tanto que conseguiu convencer o relator a mudar de opinião. De maneira que é uma vitória política da bancada feminina na casa. Com relação a uma possível brecha para que haja o regime semiaberto nos casos em que não haja regime fechado e separação nas celas, eu entendo que não. Porque existem hoje casos em que advogados, por exemplo, eles têm direito à prisão especial, quando a prisão é temporária, e nem por isso eles são soltos ou vão para o semiaberto. Ainda que improvisadamente, o sistema estatal consegue viabilizar espaços para que eles cumpram ou fiquem presos provisoriamente. Da mesma forma, eu entendo que vai acontecer com relação aos devedores de pensão alimentícia. Nos lugares onde não houver a possibilidade de celas separadas, eu tenho absoluta convicção de que ou o advogado do devedor, ou mesmo o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, haverá de conseguir junto ao Estado a separação da cela, até porque foi esse o comando normativo aprovado pela Casa. Ou seja, não há dúvidas, continua em geral o funcionamento como acontece hoje. Sem alteração. Mantém-se, portanto, a sistemática, no sentido de que prisão em regime fechado para os devedores de pensão alimentícia, mas com a observância agora em caráter imperativo de que eles devem ficar em celas separadas. E isso é justo, porque, veja, alguém condenado por um crime de homicídio simples, cuja pena de 6 a 20 anos, a pena mínima de 6 anos impõe regime semiaberto, nos casos de primários. Então, se quem mata vai para o regime semiaberto com 6 anos, também aquele que deve, indo para o regime fechado, não poderia ficar junto com grandes traficantes, indivíduos dotados de alta periculosidade. Portanto, medida justa e acertada. Deputado, o senhor teve uma conversa agora há pouco com o presidente da Casa sobre a finalização, então, da votação do Código de Processo Civil. O que é que a gente pode esperar para hoje? O presidente Henrique Alves, por telefone, me garantiu de que há disposição política para fazer desse dia, 12 de março de 2014, um dia histórico, porque são raras as legislaturas que conseguem aprovar um código. Veja, em 88 a Constituição,
2002 o Código Civil, 2014 o Código de Processo Civil, sendo que ainda temos que reformar o Código Penal e o Código de Processo Penal, que são de 1940 do século passado. Portanto, hoje a Câmara dos Deputados pode fazer uma pauta muito positiva, em sintonia com os anseios do povo brasileiro, porque o povo quer uma justiça mais efetiva, mais célere e que, na realidade, preste bom serviço à população. Mesmo com um clima dentro do plenário de divisão, de questionamentos sobre a bancada governista, o senhor acha que mesmo assim existe clima político para se concluir essa votação? Sim, porque o projeto de reforma do Código de Processo Civil, ele não tem um conteúdo partidário, ele é um tema técnico, mas que repercute no dia a dia dos cidadãos, não é? Tem a ver com o quê? Com acesso à justiça, tem a ver com uma justiça mais efetiva, uma justiça voluntariosa, uma justiça que preencha as necessidades e as carências do povo, que pagando pela sua estrutura, através dos impostos, hoje fica à mercê de 5, 10 anos aguardando uma prestação jurisdicional. Portanto, eu penso que, não tendo nenhuma questão partidária envolvida no novo Código de Processo Civil, hoje nós possamos sim aprovar e concluir os trabalhos que começaram em 2011 aqui na Casa. Uma última pergunta rapidinho, entre os destaques que faltam ser apreciados, não há nenhuma polêmica, tudo deve passar tranquilamente. Faltam 12 destaques do livro 4º e do livro 5º. Nenhum dos destaques tem caráter polêmico. Nenhum deles polariza bancadas. São técnicos e importantes os destaques. Então eu creio que em votação consensual e simbólica, hoje, com 1 ou 2 horas de sessão, nós possamos concluir, enfim, o novo Código de Processo Civil. Deputado Fábio Trade, muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte na votação de logo mais, então, e a gente volta ao estúdio com a Adriana. É uma boa notícia, Carolina Nogueira.